Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Denis e essa é mais uma aula do curso de Eletrônica Analógica. Nessa aula, nós continuaremos tratando dos circuitos retificadores. Dessa vez, em especial, dos retificadores de onda completa. A bibliografia para essa aula é o livro do Boylestad, Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos, e o livro do Malvino, de Eletrônica, no seu volume 1. Então vamos lá? Bom, nós já vimos os retificadores de meia onda. Qual a diferença entre eles e os retificadores que veremos nessa aula de onda completa? Bom, os retificadores de onda completa são um pouco mais sofisticados, né? Porque eles reduzem a oscilação da tensão de saída por conduzirem nos dois semiciclos. Tudo bem? A gente já vai ver o que isso significa. Do ponto de vista de função, ambos são retificadores e cumprem a mesma tarefa. Eles convertem o sinal elétrico em corrente alternada para corrente contínua. Pulsada, sempre pulsada, mesmo de onda completa. No entanto, os de onda completa rebatem, né, o semiciclo negativo e deixam ele positivo. Enquanto os retificadores de meia onda simplesmente cortam, eles zeram o semiciclo negativo. Então, por causa disso, por eles rebaterem o semiciclo, os retificadores de onda completa apresentam uma saída com menos oscilação e facilitam então as etapas de filtragem e estabilização que vêm logo após o retificador, caso você queira uma saída em tensão contínua constante. A contrapartida é que, é claro, são circuitos um pouco mais complicados, ok? Consequentemente, um pouquinho mais caros. Se você ainda não está entendendo, fica tranquilo, a gente vai ver isso com muita calma. Então, apesar de usarem mais componentes, a redução da oscilação de saída dos retificadores da completa geralmente compensa o seu uso. Então, a grande maioria dos retificadores que vocês irão encontrar são retificadores de onda completa, ok? Especialmente quando você usa em fontes lineares. E uma fonte sempre deseja uma tensão contínua e constante. Eles podem ser construídos de duas formas. Então, tem dois tipos de circuitos de retificador de onda completa. O primeiro é o que a gente chama de retificador em ponte. Ele usa 4 diodos interligados numa configuração especial chamada de ponte de diodos. Já o segundo, ele precisa de uma tomada central. Então, a gente chama de contomada central. Ele usa uma derivação no secundário do transformador. Então, ele também precisa necessariamente de um transformador de entrada. Só que aí a vantagem é que ele só usa 2 diodos e não 4. Ok? A gente vai olhar os dois com muita calma e fazer um exemplo de cada um. Então vamos começar com o retificador de onda completa em ponte. Então eles usam 4 diodos interligados numa configuração especial chamada ponte de diodos. O que é uma ponte de diodos? É isso aqui que está no desenho. Ó. Aqui, ó. Esses 4 diodos formam a famosa ponte de diodos, certo? Essa interligação é que é a ponte de diodos. Percebe? É uma ligação que tem 4 terminais. 2 de entrada e 2 de saída, certo? Você pode construir a ponte comprando 4 diodos. Isso funciona. Ou você pode comprar uma ponte de diodos pronta, certo? Então, aqui ao lado, na imagem, a gente vê 4 possíveis pontes de diodo prontas. Percebe que são componentes de 4 terminais, né? E a única coisa que varia de cada uma delas é a potência e, consequentemente, a corrente que ela trafega sobre elas, tá bom? São sempre 4 terminais. 2 para a entrada C, uma para a saída positiva e uma para a saída negativa, ok? O retificador, então, só o retificador é visto na figura abaixo, nesse circuito aqui. Ó. A entrada acontece no ponto da ponte de diodos em que você tem um lado com cátodo e um lado com anodo. E a outra entrada também, um lado com cátodo e um lado com anodo, tá vendo? Já a saída acontece quando um ponto são 2 cátodos e outro ponto são 2 anodos, certo? Por quê? Quando você tem os 2 cátodos de saída, então aquele ponto tem uma tensão determinada. O sentido de corrente é obrigatório ali. Ó. A corrente só pode sair desse ponto, não pode entrar. E ali onde está o D4 e o D3, aqui,
a corrente só pode entrar por aquele terminal, ela não pode sair, tá vendo? Os dois diodos estão apontando para dentro da ponte. Então, a ponte converte, né, de certo modo, o sentido da corrente. Ela torna obrigatório o sentido da corrente. O retificador é basicamente a ponte. A ponte de diodos faz o papel do retificador de onda completa. Assim como um diodo simples fazia o papel do retificador de meia onda. Vamos ver direitinho como ele funciona. Ó. No semiciclo positivo, então no começo, em que a senoide é positiva, a gente pode imaginar que eu estou ligando uma tensão sempre positiva nesse terminal de cima aqui e sempre negativa nesse terminal de baixo, ok? Então, quando isso acontece, o sentido da corrente vai tentar ser daqui para cá, certo? Então, muito bem. Então, o sentido da corrente está marcado nessas setas aqui, ó. Quando essa corrente vem nesse sentido e entra pela ponte, ela não tem escolha. Ela é obrigada a passar por D1, percebe? Ó? Ela não pode passar por D4. Então, quem conduz a corrente até RL é D1. Então, vai ser D1 que vai conduzir a corrente até RL, certo? A corrente entra aqui por cima de RL. E, portanto, essa parte de cima do RL é positiva, certo? A corrente vai entrar pelo terra, vai sair pelo terra, por aqui, e vai ter que entrar conforme esse sentido aqui. Ó. Ao ela entrar por aqui, ela não vai voltar pelo ponto que ela entrou. Então, ela não vai passar por D4. Então, ela obrigatoriamente vai passar por D3. Então, ela vai seguir esse caminho e vai circular por aqui. Ok? Então, quem conduziu a corrente? O D1 conduziu a corrente da entrada até a carga e o D3 conduziu a corrente da carga até a saída. Certo? Então, foi o D1 e o D3 que vão conduzir. Bom, já no semiciclo negativo, o que a gente tem na entrada é o oposto. Negativo em cima e positivo embaixo. Certo? O sentido da corrente, então, vai ter que ser esse daqui, ó, marcado nessas setas. Ora, a corrente que entra pelo positivo aqui e entra na ponte por aqui, ela só tem uma escolha, ela precisa passar por D2. Então é D2 que vai conduzir dessa vez. Ele vai trafegar por D2 e vai entrar na carga por cima de novo. Olha que uma coisa incrível, certo? Porque ao entrar por cima da carga, novamente o positivo vai estar em cima da carga, percebe? Bom, a corrente vai passar pela carga e na hora de sair, ela vai seguir este caminho aqui, ó. E ela não tem escolha, né? Ela não vai voltar por D3, para o positivo, ela precisa para o negativo. Então ela vai passar por D4, certo? E aí então vai voltar. Então todos os diodos participam do processo, só que em pares. No semiciclo positivo é o D1 e o D3 que trabalham. No semiciclo negativo é o D2 e o D4. Ok? Então aqui estão as setas dos dois casos, certo? Tanto positivo quanto negativo, para quem ainda está tentando comparar. Ó, percebe que na entrada os sentidos são opostos de corrente, mas na saída eles estão alinhados, tá vendo? Depois da ponte, todo mundo entra em RL no mesmo sentido. Então, se nos dois semiciclos a corrente flui pelo mesmo sentido, eu consegui o que eu queria, eu rebati o semiciclo negativo. RL vai enxergar o semiciclo negativo como um semiciclo positivo igual ao primeiro, certo? Entenderam? Esta é a função da ponte de diodos, rebater o semiciclo. Então vamos ver um exemplo, certo? Mais completinho, com gráficos e tudo, né? Então, vamos imaginar que nós temos o circuito apenas do retificador, com uma entrada senoidal de frequência F, do mesmo jeito que a gente fez com um retificador de meia onda. A entrada vai ser com uma amplitude de pico de 5 volts, portanto a função de entrada vai ser essa daqui, ó, 5 seno de 2πft, ok? Bom, com essa função na entrada, aqui, de V de entrada, o que se pede no exemplo é fazer o gráfico da tensão de saída, calcular a tensão de pico e a frequência na saída. Ok? Maravilha. Então vamos lá. Bom, para esboçar, a gente tem que analisar a cada semiciclo, ok? Nós já sabemos que no semiciclo positivo a corrente vai fluir como indicado aqui na figura, certo? Com as setinhas azuis.
Então, na entrada, eu vou ter aqui o meu semiciclo positivo, ok? Esse semiciclo positivo de entrada vai conduzir a corrente para RL. Mas para ele conduzir, percebe que o caminho, o circuito é fechado por 2 diodos. Como a gente já discutiu, para esse circuito fechar, o circuito fecha com D1 e D3. Então, ele só vai de fato passar a conduzir essa corrente quando a entrada, a tensão de entrada aqui, atingir 1.4 volts, ok? Porque é preciso ter 0,7 volts para polarizar cada um dos 2 diodos, certo? Uma vez que a tensão de entrada, então, ela começa a zero e não acontece nada. Ela cresce, cresce, cresce até atingir 1.4. Enquanto isso, tem zero na saída, tá vendo? A tensão é zero. Atingir 1.4 volts, a saída passa a ter tensão e RL passa a ter tensão, certo? Ele vai conduzir, só que não vai atingir um pico de 5 volts, né? Vai atingir um pico menor, porque vai ter a queda de 1.4. Então vai ser 5 volts menos 1.4. Depois a gente vai calcular. Vai cair até que a tensão de entrada fique menor que 1.4. Aí ele para de conduzir de novo, certo? Então quando chegar em 1.4 aqui, ó, esse ponto aqui está zero. Certo? E aí depois é zero. Ok? Até aqui não é muito diferente do retificador de onda completa, de meia onda. A diferença está aqui, ó. No semiciclo negativo, ao invés de cortar o semiciclo e zerar a tensão na carga, eu rebato ele usando a ponte de diodos. Então outros 2 diodos vão conduzir, o D2 e o D4, certo? Ao fazer isso, então, o processo é o mesmo. Ele vai, quando essa tensão atingir menos 1.4 volts, ó, vai ser o suficiente para polarizar o D2 e o D4. E ao polarizar o D2 e o D4, então ele passa a conduzir. Ele vai conduzir até 5 menos 1.4, não é? Vai descer e quando chegar em menos de 1.4 ele para de conduzir, ok? Mas em RL o semiciclo foi rebatido, percebe? Olha que maravilha. Ó, isso aqui é uma tensão contínua em RL, pulsada e contínua, mas melhor do que a anterior, não é? Porque eu não tenho um buraco de metade do semiciclo. Eu tenho uma onda em cada um dos semiciclos e uma onda positiva aqui, certo? Então nota que a queda de tensão em RL vai ser exatamente igual ao do semiciclo positivo. Para a ponte de Jones não importa a entrada, se ela é negativa ou positiva, ela sempre transforma em positivo. Como a senoide de entrada é simétrica, a parte negativa é igual à parte positiva, os 2 semiciclos são iguais aqui, o positivo e o negativo. Isso vai acontecer no próximo, né? Então no terceiro semiciclo, de novo, quem conduz é o D1, D2, e eu tenho um semiciclo rebatido aqui, e no quarto também. Olha como é que fica a forma de onda final em RL, tá vendo? Interessante, não? Eu consegui rebater os 2 semiciclos negativos para que na saída eles se tornem positivos. Maravilha. Então o resultado em RL é a tensão que, apesar de variar e ainda assumir valores de zero de vez em quando, ela nunca assume valores negativos para começar, então retificador. Além disso, ela conduz corrente em todos os semiciclos, tanto nos positivos de entrada quanto nos negativos. Bom, a gente tem um esboço em RL agora, então está na cara, né? Quanto que é o valor de pico, certo? A gente tem que lembrar então para calcular o valor de pico, já foi comentado que a entrada são 5 volts de pico, ó. Ele entra com 5 volts aqui. São 2 diodos que conduzem cada ciclo. Então, um estudante desavisado pode cometer 2 erros aqui. Ele pode considerar um diodo só e uma perda de somente 0,7 volts, ou pode olhar os 4 diodos e achar que tem queda de tensão nos 4, certo? As duas coisas estão erradas. Na ponte, esses diodos conduzem em pares, ok? Então eu preciso de uma queda de 1.4 volts, certo? Cada diodo então conduz quando tem uma queda de tensão de 0,7 e consequentemente então a tensão de pico na saída vai ser igual a de entrada menos 2 vezes 0,7 volts. Com isso então a tensão de pico na saída vai ser 5 menos 1.4, que é 3,6 volts, ok? E a frequência? Bom, para calcular a frequência de saída,
a gente precisa observar a forma de onda da saída em RL, que é essa daqui, certo? Então note, aqui é uma coisa importante, ó. Isto aqui é um período na entrada. Note que nesse intervalo de tempo em que existe um período na entrada, um semiciclo positivo e um semiciclo negativo, a forma de onda da saída se repetiu 2 vezes. É verdade ou não? Ó, isto é um período. Daqui até aqui, ó, é um período de entrada. E depois essa forma de onda se repete, não é? Isso é pelo fato de que o semiciclo negativo, quando foi rebatido para cá, ficou idêntico ao semiciclo positivo que foi rebatido. Então agora eu tenho 2 semiciclos idênticos, o que faz com que a forma de onda tenha uma frequência com o dobro, certo? Para cada período da forma de onda de entrada, eu tenho 2 períodos da forma de onda de saída. Portanto, então, se o período da entrada é igual a 2 vezes o período da saída, ele é o dobro, então a frequência na saída é o dobro da frequência da entrada. E, portanto, a frequência em RL vai ser igual a 120 Hz. Bom, vamos ver agora um exemplo um pouco mais completo, não é? Esse exemplo, a gente tem um retificador de onda completa em ponte, já ligado no seu transformador e numa entrada que poderia ser da rede elétrica, certo? 120 volts eficazes e 60 Hz de frequência no primário. A gente está usando um transformador abaixador de 12 para 1 e uma resistência de carga de 10 ohms. O que se pede é para calcular as tensões eficazes e em corrente contínua em RL. Calcular a frequência de saída e esboçar a forma de onda na saída. Ok? Então é o mesmo retificador em ponte que a gente acabou de estudar, só que agora a entrada dele vem de um transformador e o problema fica um pouco mais real. Entendido? Então vamos resolver. Bom, para calcular as tensões eficazes em CC e as tensões eficazes e corrente contínua em RL, a gente parte daquilo que a gente sabe, que é a tensão eficaz no primário, e vem calculando ela componente a componente aqui, até chegar na saída. Tudo bem? O primeiro componente que a gente vai considerar é o transformador. Então, é a sua relação de transformação que deve ser aplicada. Ela pode ser aplicada tanto na tensão eficaz como na tensão de pico, ok? Tanto faz. Para aplicar a tensão de pico, primeiro a gente tem que encontrar a tensão de pico no primário. Então vamos fazer desse jeito. Mas você poderia passar direto da eficaz para o secundário e encontrar a tensão de pico no secundário. Tanto faz e vai dar o mesmo trabalho de álgebra. Então veja, aqui a gente lembra da relação principal, que para uma senoide a tensão eficaz é igual a tensão de pico dividido por raiz de 2, e portanto a tensão de pico no primário vai ser a tensão eficaz vezes raiz de 2. Se eu tenho 120 volts eficazes na entrada, eu multiplico isso por raiz de 2, faço uma conta aí vocês, e vocês vão descobrir uma tensão de pico do primário de 179,7 volts, certo? 169,7 volts de tensão de pico no primário. Agora eu aplico a relação de transformação, ok? Ele é um transformador abaixador 12 para 1. Então, no secundário, eu vou ter 12 vezes menos tensão do que no primário. Então, basta eu multiplicar esse 169,7 por 1 sobre 12 e vou encontrar aqui a tensão de pico no secundário de 14,14 volts. Para quem se lembra, esse problema é muito parecido com o de meia onda e está igualzinho, certo? Se você não assistiu o vídeo, assista o vídeo anterior. Bom, agora as coisas começam a mudar, não é? Porque eu tendo a tensão de pico no secundário, então eu já cheguei aqui, ó. Eu já sei quanto que eu tenho de tensão de pico aqui no secundário. É uma forma de onda senoidal, porque o transformador não muda a forma de onda, mas que tem uma tensão de pico muito mais baixa, 14,14 volts. Agora ela vai passar pela ponte, certo? Que efeito a ponte vai fazer? Bom, para a tensão de pico, ela vai subtrair o efeito de 2 diodos. Eles sempre vão conduzir em pares. Então eu preciso pegar a tensão de pico no secundário, subtrair 1,4 e eu vou encontrar a tensão de pico em RL. A tensão de pico em RL então vai ser 12,74 volts, ok? Bom, agora
eu posso calcular a tensão eficaz em corrente contínua em RL. A gente precisa ter o cuidado de olhar para a forma de onda, porque nesse ponto, novamente, é muito diferente o cálculo feito em meia onda e onda completa. Note que essa forma de onda ele é muito similar a uma senoide e conduz tanto no semiciclo positivo quanto no semiciclo negativo. A única diferença dela para uma senoide é esse pequeno intervalo em que ela fica valendo zero aqui, certo ou não? Porque tem a ver com aqueles 1.4 volts, que até atingir 1.4 volts o diodo não conduz. Mas se a gente considerar que isso é irrelevante, que essa forma de onda é muito parecida com uma senoide mesmo, e de fato é, né? Porque ela tem 14 volts de amplitude, 13 volts de amplitude, então esse 1.4 pode ser desprezível, e ele é menos de ele é perto de 1/10 aí do valor total, certo? Se eu desprezar ele, então eu posso aplicar a expressão direto da senoide. Não é dividido por 2 dessa vez. Então, com meia onda, a gente tinha que dividir por 2, porque metade do semiciclo ficava parado. Dessa vez não, eu aplico direto a expressão da senoide de novo. Para calcular a tensão eficaz em RL, eu pego a tensão de pico em RL dividido por raiz de 2 e pronto. Ó. Vai dar 9,01 volts eficazes, certo? Já para calcular a tensão DC, eu novamente aplico a expressão da senoide de novo. Pego a tensão de pico em RL, multiplico por 2 dividido por π, certo? Então vai lá dar os meus 12,74 volts vezes 2 dividido por 3,14, 15 e tal. Isso vai dar 8,11 volts. Note que se você voltar no vídeo anterior e comparar, você vai perceber que os valores eficazes e DC do retificador onda completa são muito maiores, certo? Então a média da tensão que chega em RL é maior e a potência que o RL pode dissipar é maior também. Por isso que a gente acaba sempre usando os retificadores de onda completa, ok? Tudo bem? Podemos continuar? Então vamos. Bom, agora a gente precisa calcular a frequência e esboçar a forma de onda, não é? Então, a forma de onda já está mais ou menos esboçada, né? No primário eu tenho uma senoide de amplitude alta, no secundário uma senoide de amplitude muito mais baixa, 14,14 volts de valor de pico, e o mais difícil aqui, claro, é no secundário. Então, na carga. E na carga o que eu vou ter então são os semiciclos positivos são iguais aos semiciclos negativos, a menos esse pequeno tempo aqui que ele não conduz. E o semiciclo negativo fica rebatido. Ele é negativo no secundário, mas é positivo na carga. Ok? Muito bem, maravilha. Então, novamente, ao observar, a gente percebe que cada período do secundário, que ainda é uma forma de onda de 60 Hz, vai ter 2 períodos em RL. Portanto, se o período é metade, a frequência é o dobro. E eu preciso então pegar, para calcular a frequência em RL, multiplicar a frequência que eu tinha no primário por 2. E eu vou ter de novo 120 Hz. Isso é importante. Esses 120 Hz vão fazer diferença quando a gente estiver calculando o efeito do filtro. Ok? Bom, nós vimos os retificadores em ponte, mas como a gente viu no começo dessa aula, é possível fazer esse retificador onda completa com 2 possíveis circuitos. A segunda possibilidade é usar uma tomada central. Então, a vantagem dela é que ele só precisa de 2 diodos e não de uma ponte de diodos. A desvantagem é que eu preciso de um transformador com derivação ou tomada central. E de algum modo vai fazer com que o meu transformador passe uma parte do ciclo ocioso, o que não é muito interessante. Essa tomada central, então esse ponto central aqui, ó, no transformador, é que eu vou interligar na referência, ok? É ele que eu vou ligar na referência do circuito. Com isso, cada uma das metades do secundário vai conduzir a cada ciclo, certo? Tudo bem? Então, assim, né, uma desvantagem desse circuito é que eu sempre vou ter metade do secundário ocioso. Em cada semiciclo, metade do secundário vai ficar ocioso. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. O circuito está aqui, certo? E é muito simples. Você pega as duas extremidades do secundário e liga nos anodos dos diodos. Interliga os dois catodos e liga na carga. Mole, certo? Pega, está faltando a referência é a tomada central, ok?
Não tem segredo. Como ele funciona, né? Então, no semiciclo positivo, as tensões podem ser tomadas assim, é sempre positivo em S1 e negativo em S3. E a gente vai chamar de S2 ali o ponto do secundário da tomada central. Então, o que acontece é que a corrente vai sair por S1, vai passar por D1, então D1 conduz, vai voltar, ela não pode voltar por D2 aqui, então ela é obrigada a voltar pela referência e entra de novo por S2, ok? E a corrente então entra por aqui. Então note que quem alimenta o circuito é só entre S1 e S2. Ó. Entre S2 e S3 o circuito está bloqueado. Esse pedaço todo do transformador não conduz corrente. Ok? Bom, isso ocorre, claro, né? Porque a tensão em S1 é maior que S2. E a tensão em S2 é maior que S3. Então eu tenho mais tensão em S2 do que em S3. Então o D2 fica em corte, certo? No semiciclo positivo, o D1 está conduzindo e o D2 está em corte. Já no semiciclo negativo, o que eu tenho é o contrário, certo? O positivo está aqui em S3. Então a tensão em S3 é maior que em S2 dessa vez. Então quem vai conduzir é o D2. E o D1 vai ficar em corte, certo? A corrente vai sair por S3, vai passar por S2 e vai entrar na carga de novo por cima. Tá vendo? Eu rebati de novo o semiciclo. Só que na hora de voltar, ela precisa voltar pela tomada central, ok? E dessa vez, quem conduz é a parte de baixo do transformador. Esse pedaço do secundário fica ocioso o semiciclo inteiro. Ok? Então eu acabo gastando cobre, né? Acabo gastando um pedaço do transformador que fica ocioso metade do tempo. É como se eu só tivesse metade do secundário. As metades se alternam, mas é como se só tivesse metade do secundário, o que não é muito bom também. De qualquer modo, para entender o funcionamento desse circuito, né? O que a gente tem aqui é as setas tanto azuis do semiciclo positivo quanto as setas amarelas aí do semiciclo negativo, ok? Então, percebe que o sentido de corrente eles são invertidos aqui no começo do primário, mas na carga eles são iguais, ok? Sempre voltam pela tomada central. Então elas sempre saem por S1 ou S3, dependendo do caso, mas sempre voltam pela tomada central, tá bom? E note que o mais importante aqui é que se o retificador funciona, e funciona. Em RL, a corrente flui sempre pelo mesmo sentido nos dois semiciclos. Ok? Então vamos ver um exemplo? Perceba que nesse caso eu preciso de transformador para funcionar. Eu não consigo fazer um exemplo de retificador sem transformador. Isso é uma outra desvantagem, certo? Desse tipo de circuito. Bom, então vamos logo fazer um exemplo completo dele. Vamos pegar um exemplo similar. Vamos pegar a mesma tensão de entrada que a gente viu no retificador em ponte, para sentir a diferença, né? 120 volts eficácia no primário, 60 Hz. Vai ser um transformador abaixador com relação de transformação de 12:1 e resistência de carga de 10 ohms, ok? Vamos então calcular as tensões eficazes em corrente contínua em RL. Tudo bem? Agora depois vamos calcular a frequência na saída e esboçar a fórmula de onda em RL, ok? Tudo bem? Então o circuito é esse aqui. É um retificador onda completa, só que com tomada central. Em inglês é muito comum se chamar de center trap. Ok? Perfeito. Como a gente resolve esse circuito? A gente começa como todo circuito de retificador. A gente parte de onde a gente sabe, que é o primário, e vai calculando. Ok? Essa primeira etapa não muda nada. O secundário transformador ainda é ele todo, certo? Portanto, para calcular o efeito secundário, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz lá no retificador de onda completa em ponte. Tudo bem? Vou escolher de novo calcular a tensão de pico no primário e usar a relação de transformação na tensão de pico. Calculo a tensão de pico usando a expressão da senoide. E calculo a tensão de pico no secundário usando a relação de transformação do transformador abaixador. Os mesmos 14,14 volts. Não mudou nada, certo? Agora aqui começam as diferenças, né? Na hora de calcular a tensão de pico em RL, tudo muda. Por quê?
Porque RL está sempre ligado à metade do secundário, nunca ao secundário inteiro, certo? Bom, então, isso acontece porque a referência de tensão em RL está na tomada central, tudo bem? Ou seja, na hora de calcular a tensão de pico em RL, a gente precisa considerar metade da tensão positiva do semiciclo. Não metade do tempo, metade da tensão, certo? Portanto, a tensão de pico em RL não vai ser a tensão de pico menos 0,7. Vai ser a tensão de pico no secundário dividido por 2, porque eu só tenho metade secundária. Menos 0,7 volts, porque eu só tenho um diodo. Apesar de ter 2 diodos no circuito, eles conduzem um de cada vez. Então, no semiciclo positivo é o D1 que conduz, no semiciclo negativo é o D2 que conduz. Certo? Então, veja, a gente vai pegar aqueles 14,14 volts, não vai mais subtrair 1,4 como foi no retificador em ponte, mas vai ter que dividir por 2 e depois subtrair 0,7. Certo? Então, eu vou ter 6,37 volts de tensão de pico em RL. É menor, né? Para compensar isso, eu teria que usar um transformador de outro tipo. Um transformador 6:1, por exemplo. Certo? Muito bem. Uma vez feito isso, as diferenças já não fazem muita diferença. Porque a forma de onda em RL é exatamente igual no transformador em ponte ou no transformador com tomada central. Ela tem pequenas diferenças, né? Claro, este pequeno vale vai ser um pouquinho menor aqui, porque eu só preciso esperar 0,7 volts atingir. Em compensação, a tensão de pico aqui, o máximo de tensão que eu tenho aqui, é muito mais baixo. Certo? São 6,37 volts de pico em RL. Então vai estar no mesmo. Mas, novamente, né, eu devo considerar que eu estou conduzindo tanto no semiciclo positivo quanto no semiciclo negativo. Então eu não vou dividir por 2 aqui, como eu fazia no meia onda. Todas as ondas completas seguem as mesmas fórmulas da senoide na carga. Tudo bem? Então eu estou olhando para a carga aqui, ó, e vendo que a tensão eficaz em RL vai ser a tensão de pico dividido por raiz de 2. Ele é onda completa, eu não tenho por que dividir por 2. Ok? Só que a tensão de pico dessa vez é muito menor. Né? É na tensão de pico que cai aquele fator sobre 2 por causa do secundário transformador. Então eu vou ter ali 6,37 volts dividido por raiz de 2. Isso vai dar 4,5 volts. Tudo bem? Aproximadamente. Na tensão média, ou DC, é a mesma coisa. A tensão de pico em RL vai ser multiplicada por 2 dividida por π. Isso vai dar, então, 6,37 vezes 2 dividido por π, que vai dar 4,05 volts, ok? Conseguimos, calculamos a tensão DC e a tensão eficaz. Note que elas são bem mais baixas do que no retificador em ponte. E para compensar isso, eu precisaria aumentar o transformador, né? Mudar o tipo de transformador. Bom, ainda falta calcular a frequência. E com a frequência não muda nada, certo? Realmente não muda nada. Note que a única diferença que acontece é no esboço de RL, que ele tem uma amplitude então muito menor. Ó. O fundo da escala aqui é muito menor, certo? Só isso. O esboço é exatamente igual e pelos mesmos motivos a frequência vai ser o dobro, ok? Como todo o retificador de onda completa. Bom, resolvidos esses 3 exemplos, o que nos resta agora é deixar 2 exercícios para vocês. O primeiro é um retificador em ponte, ok? E novamente a gente quer comparar com a aula de meia onda. Então ele é igual ao da aula de meia onda. Ele usa a mesma tensão de entrada, 220 volts eficazes, 60 Hz e um retificador 15 e um transformador de 15:1 e uma carga de 6 ohms. Pede-se para calcular então as tensões eficazes e médias em RL. Pede-se para calcular também a frequência de saída e esboçar a forma de onda em RL. Tenho certeza que vocês são capazes de fazer seguindo o exemplo. O segundo exercício tem as mesmas características de entrada, o mesmo transformador, só que esse transformador está com uma tomada central interligada na referência e eu usei um retificador que só usa os 2 diodos e não a ponte, certo? E pede-se as mesmas coisas, a tensão eficaz em CC em RL, a frequência de saída e esboçar a forma de onda em RL. Eu não vou deixar as respostas aqui, porque eu incentivo vocês a utilizar um simulador, ou numa aula prática, ou por conta própria, para poder
encontrar esses valores e comparar com a resposta de vocês, tá bom? Elas têm que dar bem próximas. Não são exatamente iguais, mas têm que dar bem próximas. Então é isso, senhores. Eu espero que vocês tenham entendido o que nós tratamos nessa aula. Até mais e bons estudos!